a gente estava conversando aqui durante o intervalo. Eu sei que o senhor é cristão, a gente também aqui de uma rádio católica, a gente enfrenta uma realidade muito dura dentro das igrejas cristãs, que é o seguinte, aquela tradicional família brasileira, porque a gente vai casar lá com o padre, vai casar com o pastor, e é tudo muito lindo, são flores e chocolates, mas dentro de casa a realidade é outra. Às vezes o homem é muito agressivo ou até a própria mulher é muito agressiva. E aí a mulher, ela não leva isso a público, não leva isso para a assembleia, para o padre, para o pastor, porque o que é que será que eles vão pensar? O que é que a assembleia vai dizer? Será que o padre vai me excomungar? Será que o pastor vai me tirar daquela realidade? E muitas mulheres, unicamente pela religião ou pelo peso que elas colocaram naquela comunidade que elas estão inseridas, elas não trazem isso a público, né? É muito triste mesmo, viu, Mariane? E é o que eu voltava aí trazendo um paralelo, né? O que a gente falou no bloco anterior. Não importa qual grupo que pertença, né? Qual a comunidade que você pertence. Violência é violência. E muitas vezes a mulher acaba, nesse exemplo que você colocou muito bem, acaba ficando com aquilo anos e anos, porque para não decepcionar a comunidade que ela vive, ela acha melhor não denunciar. Então, ou seja, eu não quero que o padre, o pastor, o rabino, o frei me veja com outros olhos que não o da família. Só que um minuto você está sofrendo uma agressão. Em que pese os valores cristãos serem levados à sua maior instância, existe também a sua integridade física, que está sendo colocada em jogo. E muitas vezes aquilo vai perpetuando por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e assim fica. Não façam isso. Denuncie, leve isso aos órgãos competentes, porque aceitar a agressão não é o correto. Pode ter certeza absoluta disso. Inclusive, nesse caso que a gente está comentando hoje, a sogra dessa mulher que foi agredida pelo marido, ela falava assim para ela, fica quietinha, você tem de tudo, você não tem o que reclamar. Ele só tem uma personalidade forte. Ou seja, isso está muito inscrito na cabeça das pessoas mais antigas, do fato de homem é assim mesmo, ele vai ficar bravo, mas ele não te dá comida, ele não te dá uma casa, ele não sustenta os seus filhos. Então fica quietinha, você já tem demais. É aquilo que eu falei. Eu acho que muitas vezes a dependência aí ela é psicológica, né? Porque há uma intenção muito forte de atingir o mental da pessoa, mas a dependência financeira. E isso é muito ruim, porque é o que eu falei. Em que pese realmente muitas vezes ser difícil, e não é fácil, viu, Mariana? Muitas vezes deixar tudo aquilo, reconstruir uma nova vida, mas pelo menos você vai ter a oportunidade de reconstruir uma nova vida. Porque da forma que está, pode ocorrer algo muito mais sério, muito mais grave com a sua própria vida, né? Sem volta, né? Sem volta. Muito bem. Doutor, a polícia é obrigada a investigar todas as denúncias de violência doméstica? Via de regra, sim, Denis, via de regra, sim. Por quê? É o que eu falei, quanto maior o número de subsídio, quando eu digo subsídio para o nosso ouvinte poder entender, quanto maior o número de prova. Né? Quanto maior o número de prova, documento, vídeo, quanto maior o número de informações você de fato realmente puder subsidiar ali para o delegado, é muito bom. Né? Ou seja, o fato da agressão física, ela, como eu disse, ela é muito fácil de ser vista. O delegado vai instaurar um inquérito policial, vai encaminhar você ao Instituto Médico Legal para ser submetido a um exame de corpo e delito, vai dar aquele exame de corpo de delito, vai sair ali, de fato, ali um relatório, né? Ou seja, qual a profundidade do hematoma, como que se deu, a forma que se deu, e instaurado. Né? E a regra hoje é que muitas vezes, ao chegar na delegacia, Denis, com esse intuito, o delegado, como eu disse, de 2019 para cá, o delegado ele pode conceder uma medida protetiva. Só que a gente tem que fazer um paralelo aí, e é muito interessante a tua pergunta, porque não é toda e qualquer denúncia, porque o delegado ele tem um tato, né? Porque muitas vezes existe ainda, infelizmente, é uma minoria, a vingança pessoal. E não vai ficar bem, porque é o que eu sempre falo dentro do direito. Uma verdade dita hoje, Denis, é uma verdade dita daqui 10 anos.
Uma mentira dita hoje vai ser outra mentira, então você não se sustenta. E aí, você imputar crime falsamente a uma pessoa, você responde criminalmente por isso. Então, eu fui agredido e não foi, ficar demonstrado que não foi, que não sofreu qualquer tipo de agressão, então tome muito cuidado, não leve a ferro e o fogo, eu quero prejudicar, não importa o que aconteça, né? Vou até fazer uma brincadeira, não ficou comigo, não fica com ninguém. Então, assim, não funciona assim. Então, tome muito cuidado. Houve agressão? Houve. Psicológica, física, mental, procure os órgãos. Não houve agressão, mas eu só quero atingir, não faça isso, porque vai ficar demonstrado em sede de inquérito policial ou até processo que a pessoa não agrediu. E quem vai responder um processo é aquela que denunciou falso, mentiroso. Doutor, a gente está falando aqui sobre a Lei Maria da Penha e uma coisa que a gente também tem comentado bastante é que durante a pandemia todas as pessoas ficaram presas em casas com seus agressores. E então, por que mesmo com a Lei Maria da Penha a gente ainda vê o índice de feminicídio crescente? É o que eu falei no bloco anterior. A lei ela veio num momento muito oportuno para ajudar as mulheres, né, nesse tipo de crime. Só que eu ainda enxergo que podem ser criados mais mecanismos, Mariana, com o intuito de ajudar, com o intuito de realmente punir, né? Ou seja, e aí o número ele é crescente muitas vezes porque não há denúncia, a pessoa é agredida e fica calada, enxerga que talvez não tenha que ir lá denunciar o seu algoz, o seu agressor, e aí os números vão crescendo. Para que você tenha uma ideia, Mariana, no ano de 2020, 60% das mulheres que foram agredidas, elas têm um filho. E o que é o filho? A mãe, Mariana, ela coloca sempre o filho em primeiro lugar. Então ela permanece com aquela agressão porque ela entende que ela tem que manter o seio familiar. Ela tem que manter a criança próximo do pai. Então ela coloca a vida dela em risco. Isso é mãe, se chama mãe. Então ela coloca a vida dela em risco ao contexto de manter uma família. Então isso é muito grave. E aí os índices vão aumentando. E muitas vezes, quando a mulher vai denunciar, Mariana, ela não foi a primeira vez da agressão. Essa agressão ela já é reiterada, muitas vezes até de anos. Infelizmente. E aí o número de feminicídio, como você bem colocou, ele tem a sua crescente. Ele vai aumentando. Porque, como eu disse, a agressão não é de hoje. A agressão ela já vem. Ela só aumentou, ela só se intensificou. Doutor, a gente falou que uns programas atrás que se tem uma coisa no Brasil que dá cadeia é pensão alimentícia. E agora eu quero te perguntar, a agressão contra a mulher, ela de fato dá cadeia, doutor? Uma mulher que denuncia, ela pode ter esperança de que o agressor ele vai sim pagar por aquilo que ele fez? Que nem a lei Maria da Penha, ela tirou para que haja um benefício de penas pecuniárias, né? O que é pena pecuniária? São pagamentos ali de cesta básica, de multa. A lei impediu que isso ocorresse. Isso já é um avanço, né? Então, há realmente um indiciamento, né? Se assim for indiciado, o titular da ação penal é o Ministério Público oferecendo denúncia, o juiz aceitando, essa pessoa passa de réu primário passa a ser uma pessoa que vai ter apontamentos ali dentro da sua ficha. Isso não é muito bom, que eu falei. Isso não é muito legal. Pode chegar a ficar presa? Pode. Em alguns casos, sim. Eu ainda acho, por isso que eu volto a dizer para você, a lei, eu vou sempre enfatizar isso, a lei ela é muito boa, mas ela pode melhorar. Vou dar um exemplo para você, Mariana. Violência doméstica. A pena é de 3 meses a 3 anos. É de 3 meses a 3 anos. Então, ou seja, abaixo de 3 anos, não cabe nem regime fechado, sem regime semiaberto. Então, assim, ela pode melhorar nesse aspecto. Então, as pessoas têm que entender que o ser humano, por si só, ele teme a liberdade dele, ele teme a liberdade dele. E perder a liberdade não é interessante para ninguém. Então, acho que ela pode melhorar em alguns aspectos. Ela pode aumentar e dizer para o agressor: você quer agredir? Eu não vou conseguir te impedir disso. Mas entenda, a mão forte do Estado vai estar aqui. E se isso ocorrer, você realmente vai responder pelos seus crimes.
Então, tudo isso é muito importante. Então, 2019 trouxe várias alterações. Trouxe alteração no sentido de acelerar o divórcio, porque é muito comum. A agressão, muitas vezes, a pessoa está sendo agredida, ela fala, não vou denunciar, mas vou me divorciar. Então, ela quer se divorciar, ela prova que está sendo agredida. Se ela provar e pedir uma medida protetiva, você acelera o divórcio, porque a pessoa não quer conceder o divórcio. Ele não é nem mais litigioso, ele é brigoso mesmo. Então, assim, você começa a brigar com aquilo. Então, acelerar o divórcio. Tem a possibilidade da mulher também matricular os filhos próximo da onde ela está, em segurança. Então, trouxe alguns benefícios, mas eu ainda acho que o fato de você conter a liberdade de alguém por uma agressão pode ser, eu ainda entendo que é o que realmente vai deixar a pessoa segura. Porque imagina, né, Mariana, uma pessoa que sofre uma agressão, quem está nos ouvindo agora, sofre uma agressão, ela tem uma medida protetiva, mas ela continua insegura, né? Porque é o que eu falei, aquele que não é cumpridor da lei, cumpridor de decisões judiciais e tem que ser cumprida, infelizmente ele vai tentar algo diferente. Então, todo o cuidado. A lei melhorou muito, mas existem projetos de lei, Mariana, hoje no Congresso, que é justamente nesse sentido que eu estou te falando. É para aumentar a pena. É para aumentar a pena. E eu realmente, eu simpatizo com isso. Porque eu entendo que uma vez o seguinte, agrediu, você vai ter a sua liberdade tolhida. E é o que eu falei, a liberdade é nosso bem maior, obviamente, primeiramente, nossa vida. Mas a liberdade é o nosso bem maior. Muito bem, doutor. Nossos ouvintes, tem alguns ouvintes que têm ainda dúvidas sobre o regime semiaberto, doutor. O senhor poderia explicar? O regime semiaberto? O regime semiaberto em vias de regra geral, para as pessoas poderem entender, é aquele regime onde ele passa o dia fora e volta para a noite, ou seja, para dormir ali, seja na cadeia, seja num presídio, né, numa penitenciária. A regra é essa. O fechado ele realmente vai cumprir a pena dele no regime fechado, não vai ter acesso à rua, né? Ele vai ficar, de fato, ali trancado, né? O aberto já não. O aberto ele não precisa mais voltar, né? Existe ali periódica, todo mês, ele comparecer ao fórum, né, para assinar esse apontamento dele. Mas o semiaberto ainda mais dá essa liberdade. Só que o semiaberto tem alguns requisitos. Ele tem que estar trabalhando, com trabalho lícito. Tem alguns requisitos que ele vai ter que cumprir para que ele tenha esse benefício de semiaberto. Doutora, a gente está falando aqui sobre agressão contra a mulher, o que é muito mais comum, infelizmente, mas até nesse caso que a gente está citando hoje desse DJ, foram postados também vídeos da esposa dele, muito transtornada também, muito mexida, assim, muito transtornada, não tenho nem outra palavra para descrever. E com a filha no colo, com aquela bebezinha de 9 meses, muito transtornada. E a gente sabe que essa agressão, ela também pode ser ao contrário. Ela pode partir da mulher para com o homem. E aí eu queria que o senhor citasse o caso do Paraná, que a gente estava conversando aqui durante o intervalo, por favor. Tá. É o que eu falei, é comum. E aí, muitas vezes, o homem, ele entende, talvez por orgulho e vergonha, obviamente, ele não entende que não tem que ir lá fazer nada. Mas é comum. É comum o homem ser agredido também, viu? Dentro do seio familiar. E esse caso que eu comentei com você, a mulher, no intuito de uma vingança, colocou a filha dentro do carro, informou para o ex-companheiro que já que ele não ficaria com ela, ele não ficaria com mais ninguém, que ela tiraria a vida. E ela fez um vídeo. Ela fez um vídeo onde ela pede para a criança se despedir do pai. Ela fez um vídeo pedindo para a criança se despedir do pai, que a gente ia morrer. E a criança fala não, porque a criança já entende. A criança diz não no vídeo, né? E ela mandou para ele. E ela realmente entrou dentro de uma estrada, ela colidiu de frente ali, acho que com um caminhão, ela veio a falecer e a criança não. Então, ela não. Então, realmente, Mariana, é muito triste, porque pode ocorrer dos dois lados, por vingança pessoal. E é o que eu falei, existem outros meios, nós já fizemos, inclusive, várias entrevistas sobre isso. Existe o divórcio. A gente casa realmente para permanecer, só que entre permanecer sendo agredido, né, sendo vilipendiado, é melhor você realmente procurar outro caminho. Ainda mais quando há filhos.
existem pessoas que são realmente ali, que dependem de nós. Então, de fato, realmente, a gente tem que prezar pela nossa integridade. Então, não deu certo, Mariana, não tem problema. Toca-se a vida, faz o divórcio, seja consensual, litigioso, não importa. E segue a vida. Ainda mais quando tem filhos. Vocês podem deixar de ser marido e mulher, mas pai e mãe, jamais. Jamais. Né? Então, realmente, usar isso como... A gente fala um jargão até esdrúxulo, mas usar como moeda de troca não é bom nem para um lado e não é bom nem para o outro. Muito bem. Doutor, no caso de homem também, né, nós temos a pergunta de algumas ouvintes falando, né, sobre homem que são violentados, alguma coisa assim. O procedimento é o mesmo, a denúncia? A Lei Maria da Penha, ela abarca a mulher, né? Ela abarca a mulher. Mas é a lesão corporal, né? No caso do homem, é a lesão corporal. Se tem lesão corporal, que ele deve realmente procurar a delegacia de polícia e registrar isso. Até porque, Denis, é muito importante que os nossos ouvintes entendam. Imagina o cenário, vamos traduzir, eu sempre gosto de traduzir cenários para que as pessoas entendam. Você não faz, você não quer fazer, porque você está com vergonha, e é louvável essa vergonha, né? Como é que você chega numa delegacia de polícia e fala, eu fui agredido pela minha mulher, né? E você não faz. Você para e analisa. Você acha que não pode ocorrer também a situação da mulher falar, ó, ele me agrediu? E quando, na verdade, não é aquilo que a gente falou agora anteriormente, né? Ou seja, ela representou por um ato que ela sabe que é falso, ela vai responder por isso. Mas e a dor de cabeça? E todo o transtorno, a vergonha perante familiares e amigos, está respondendo por algo que não fez. Então, a qualquer sinal de violência, o melhor caminho a seguir, não deu certo, se separa. Sentou, conversou, não deu certo, cada um segue a sua vida. Porque é a melhor coisa. Porque senão depois a coisa começa a se tornar muito pessoal. E é muito ruim isso, né? Tem até outro caso que veio a público de agressão contra o marido, que foi aquele rapaz, até esqueci o nome dele, que fazia o personagem do Louro José, no programa da Ana Maria Braga. Isso. Depois que ele faleceu, foram publicadas conversas dele com a ex-esposa dele, contando para ela que ele era agredido pela esposa atual. E é uma coisa que, assim, ele não chegou a denunciar, não sei se por falta de tempo, porque a morte dele está sendo investigada, ou por vergonha, né, doutor? É verdade, Mariana. E você vê, estão pedindo a exumação, né? Judicialmente, você só pode, o juiz tem que solicitar. A defesa que foi constituída ali pela família dele, porque ele mudou, ele alterou o testamento. Esse caso realmente é bem público mesmo, né? Ele alterou o testamento dele e essa alteração causou um espanto quando ele foi aberto. Né? E parece, é o que dizem as investigações, parece que ele foi envenenado. Vamos ver como é que a princípio foi o que a investigação lá no Rio de Janeiro está concluindo, né? Uhum. Doutor, aí no caso, no início de tudo, aos jovens, as pessoas que vão se casar, isso é interessante analisar bem antes de casar, né? Escolher a pessoa, e porque fala assim, ele é agressor, ela é agressora, ele vai mudar, ela vai mudar, mas aí tem que escolher bem a pessoa que a gente vai casar, que vai se relacionar, né? Mesmo porque essas pessoas dão sinais, normalmente, verdade. dessas agressividades. Fica aí alerta, né, doutor? A Mariana já comentou muito isso, é verdade. Eu acho que é o que você falou, Denis, eu acho que você tem que avaliar tudo isso. E não se ater, muitas vezes, aquilo que vai causar, talvez, um glamour. Né? Isso passa. Eu costumo dizer que a vida de casado não é filme de Hollywood. Né? Então, assim, nós temos os altos e baixos. Isso faz parte da relação. Isso é um crescimento. As pessoas têm que entender isso. Isso é um crescimento natural, né? Porque se tudo der certo, e eu não quero dizer, não estou sendo pessimista, mas se tudo der certo, e o dia que der errado? Vai dar problema. Então, faz parte, a discussão faz parte, a conversa faz parte, mas, acima de tudo, o que mais faz parte? O entendimento. Né? Ou seja, você pode não gostar de algo, não lhe fazer bem, coloque isso, mas coloque isso de uma forma, de um diálogo, de uma conversa. E a outra parte, faça o mesmo. E isso você vai se conhecendo. É por isso que nós criou-se o namoro, criou-se o noivado, para que você entenda tudo isso. Porque é o que a Mariana falou, isso vem dando sinais. Isso não acontece da noite para o dia. Né? Ou seja, a imposição, a determinação,
Ou seja, porque é o que eu falei, a violência física é aquela que é aparente, mas nós temos a violência psicológica. Ó, você não vai sair de casa hoje, ponto final, acabou. É psicológico. É psicológica. Não agrediu, não levantou um dedo, mas é psicológico. Ah, não vou sair porque ele ou ela pediu para que eu ficasse. Então, assim, isso é muito ruim. Você tem que analisar tudo isso, você tem que trazer isso para o seu dia e verificando. Será que é importante, né, permanecer dessa forma ou procurar um outro companheiro ou uma outra companheira, né? Doutor, é interessante que eu estava analisando aí os direitos, né? Os direitos aí da mulher, os direitos do homem também. E tem uma parte que fala assim, em casa a gente conversa. Isso aí já está agredindo, né? É uma ameaça, né? Quando fala assim, Você em falou casa a gente tudo. conversa, né? Você falou, é a agressão psicológica, né? É. Você imagina, né? Quando a gente era mais novo, né? Que os pais olhavam já pra gente, só olhava assim, a gente ia falar, ó, em casa a gente conversa. Então, você ficava em pânico, né? Porque você sabia, porque você fez algo de errado e seus pais ali realmente estão na função de trazer aquela reprovação. Agora, você imagina, para duas pessoas adultas, né? Você trazer essa informação. Teve um outro caso também, Mariana, que foi lá no Sul, aquele rapaz também, que tudo indica ali, foi até condenado agora no tribunal do júri, que ele jogou a esposa da sacada do prédio e depois voltou para pregar o corpo dela, por dentro do elevador. Você entendeu? Então, assim, não, ela agia, ela fazia aquilo comigo. Então, ela era advogada, inclusive, era uma colega, uma advogada. Então, assim, o vídeo mostra muito claro, ele violentando ela dentro do elevador, ele subiu, ele jogou ela. E aí ele alega, né? Foi julgado. Eu só estou trazendo o caso porque já foi julgado agora no tribunal do júri, pegou mais de 30 anos. Então, assim, não se sustenta, o que eu falei, não se sustenta por si só. Uma verdade dita hoje é uma verdade dita daqui 10 anos. Uma mentira dita hoje é outra mentira dita daqui 10 anos. Não tem jeito. Doutor, então, ao final de tudo que a gente conversou, o que seria necessário fazer, tanto por parte das pessoas que são agredidas, quanto por parte da polícia, até por parte do agressor, porque eu entendo também que existem pessoas ruins, ponto e acabou, mas existem pessoas boas com lapsos de maldade, com lapsos, assim, sabe, meio que um lapso de loucura? O que seria necessário para todas essas partes envolvidas para que esse número de agressões, de feminicídio, ele diminuísse? Eu acho que primeiro ponto que a gente tem que levar muito claro, eu acho que o nosso país vive esse momento e nós temos que ter empatia com o próximo. Eu acho que se eu pudesse hoje, Mariana, dizer, seria empatia. Como você bem colocou, você está ouvindo algo diferente do seu vizinho, da sua vizinha, aquilo é corriqueiro, é diariamente, você começa a ter empatia com aquilo, você começa a analisar aquilo com outros olhos, né? Então, assim, denuncie realmente, porque algo está acontecendo diferente. Agora, uma briga, uma discussão, isso é usual, isso vai acontecer. Agora, aquela coisa que é reiterada da violência, assim, então você ter empatia, você olhar com outros olhos para a pessoa, isso é de suma importância. Você olhar realmente com um olhar realmente caridoso. Você olhar tentando falar o que eu posso fazer, muitas vezes sem palavras, mas só com o seu olhar. E tudo isso é a comunidade onde a gente vive. Né? Ou seja, algo está acontecendo diferente, não aconteceu, está acontecendo, o que está acontecendo, levar isso às autoridades, né? Levar isso à delegacia de polícia, levar isso ao judiciário, isso não pode ocorrer, isso não pode permanecer dessa forma. Né? Então, olhar com um olhar, mas um olhar caridoso, um olhar com empatia, um olhar como se você estivesse passando por aquilo. Porque é o que eu sempre digo, né? Apontar o dedo é fácil. Né? Então, quando a gente aponta o dedo, a gente se auto-incrimina 2 vezes. Porque a gente apontou e a gente falou, eu acho que deveria ter feito isso. Mas será? Quem está vivendo aquilo? É a dependência psicológica? É a dependência financeira? São vários fatores. Então, eu acho que o cenário aí, Mariana, eu não conseguiria traduzir em uma resposta, mas ele é muito mais macro do que a gente imagina. Ele acaba abarcando muito mais coisas do que aquilo que a gente pode enxergar aos nossos olhos. Então, primeiro ponto, vamos ter empatia pelo próximo. Vamos olhar o próximo realmente como um irmão. Independente da religião. Independente da religião. Se você já tem Deus, já é um bom sinal. Você já é uma pessoa de bem.
Você entendeu? Então tenha Deus no seu coração. Olhe para o próximo. Pô, aquilo que eu tô ouvindo uma violência todos os dias. Pô, não é algo normal. Não é algo normal. É enxergar o próximo. Mas como eu disse, é enxergar o próximo como se nós estivéssemos passando por aquilo. Muito bem. Doutor, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui de 15 em 15 dias, trazendo tanta informação. A gente sabe que são assuntos delicados, até assuntos ruins da gente falar, mas essa informação ela precisa ser trazida para que os nossos ouvintes até saibam que providências tomar diante desses cenários, né? Muito obrigada. Imagina, Mariana, tem que ser falado. Eu acho que eu já falei isso e vou enaltecer sempre. Eu acho que trazer essa informação, ela é de cunho social. A gente tem que realmente trazer essa informação. Lógico, é o que você falou, é um assunto que muitas vezes é um pouquinho mais pesado, acaba sendo um pouco mais delicado, mas é um assunto que, infelizmente, Mariana, como ocorre divórcio, como ocorre N coisas, infelizmente acontece isso. Isso a gente tem que trazer essa informação porque as pessoas entendam, elas não estão sozinhas. Se eu posso deixar um recado, eu digo, elas não estão sozinhas. Você não sofre isso sozinha. Olhe para o seu próximo. Você não tem condições de fazer essa denúncia? Procure algo diferente. Procure denunciar. Ou seja, porque isso não pode. Procure um vizinho, um amigo, qualquer um que possa lhe auxiliar nesse momento. Agora, não está sozinha. Muito bem, obrigado, doutor Elton, que falou conosco sobre agressão, né, contra a mulher. E até a próxima. Parabéns pelo programa, parabéns pelas explicações, viu, doutor? Obrigado, viu, Denis? Eu desejo também a vocês uma excelente semana, para você, para Mariana, para o Juca lá que nos ouve também, e para todos os nossos ouvintes aí. Obrigada, doutora. Até a próxima.